Bonita é a vida, é bonita e é bonita, independente do lugar. Laraiá, laiá. Bonita é a vida, é bonita e é bonita, é só saber amar. Lalaiá, laiá. Saber amar. Lalaiá, laiá. Saber amar. Vim até aqui derramar o meu passado em ti. Vim banhar os pés que andaram por aí, sem carinho receber. Hoje estou aqui, não porque mereço, eu sei, pois tu sabes por onde eu andei. Conheces bem o meu perfume, mas tu sabes também que o meu choro é sincero, porém não tenho nada a oferecer, meu Senhor, mas te dou a minha vida. É tudo que tenho, recebe o meu nada, refaz a morada, habita em mim. Me pegue em teu colo, me acalme em teu peito. Sou teu, sou eleito, e a minha essência é exalar teu cheiro. Hoje estou aqui, não porque mereço, eu sei, pois tu sabes por onde eu andei. Conheces bem o meu perfume, mas tu sabes também que o meu choro é sincero, porém não tenho nada a oferecer, meu Senhor, mas te dou a minha vida.
aqui muito agradecidos por o Senhor nos oferecer mais essa vez, juntos, em Teu nome. Agradecemos a espiritualidade amiga, Jerônimo Mendonça, Vovó Nem, todos os espíritos benfazejos, aqueles que estão atentos, observando as nossas atitudes, a nossa vontade e assim, observando, vem nos socorrer. A eles a nossa gratidão, o nosso abraço e a Jesus o nosso amor sem fim. Recebemos a todos, encarnados e desencarnados, com muita alegria, com muita satisfação. Sejamos todos bem-vindos. Em nome de Jesus, que tenhamos momentos de paz, de refazimento, de aprendizado e que possamos sair daqui melhor do que chegamos. Que Deus nos abençoe, que os nossos anjos guardadores nos protejam de todas as investidas, visíveis e invisíveis. E nós estamos aqui, Senhor, por Te amar e pelo desejo também de progredir. O Senhor é a nossa luz, o nosso farol bendito, é o nosso caminho, é a verdade e é a vida. Que o Senhor esteja conosco em mais esse Evangelho de amor, abençoando a todas as famílias, fluidificando todas as águas e deixando o nosso coração mais suave e mais tranquilo. Obrigada, Senhor, muito obrigada por essa noite de amor, essa noite em que os nossos corações se entrelaçam num só coração, numa só família, e que assim seja. Vamos ver se chegou alguém aqui, né? Agora acabou o vento todo, deu um calorão. Boa noite, pessoal. Como vamos todos? Tem gente que eu vi esses dias aqui, você acredita? Que eu vi esse fim de semana. Neiva Silva. Neiva, obrigada. A Lila amou, viu? Eu também amei. Muito obrigada. Nossa, muita gente que eu conheci aqui, ó. Dona Helena eu não conheci, né, Alex? Só a filha, Luciana. Irailde também não conheci, né, Irailde? Fran Salles, Lília Quintas conheci também. Marli também. Osmarina. É muita gente que já chegou também. Ó, Luciana aqui já chegou também. Eunice, Cláudia, Neiva, Ana Patrícia, Rose Cabeça, Andréa Lemes, Maria José, Luciana Império chegou de novo, Benedita Ferreira, Neta Almeida. Pois é, Neta, saudade de você também. Neumi, Ivone Dantas também conheci, Patrícia Kelly já conheço, Edna Barrio Nuevo também, Osmarina, Marli, Eliane, Ana Patrícia, Altair, Irailde de novo. Não, ainda não enjoei não. Vamos ver mais umas 2 vezes se vai dar para enjoar. Dona Euda, bem-vinda. Silviane Salazar, Dilma Freitas, Priscila, Lourenço, já está aguardando a volta, ó. Cláudia Trevisan, boa noite. Dona Margaridinha, recebi abraços. Sônia Regina, Silvana Quintas, Leila não foi ainda nos conhecer, né? Ah, Dona Helena falou que vai dar um jeito de mandar a geleia de amora. Tranquilo, Dona Helena, deixa que a hora que a gente for aí.
Adriana Joaquim também eu conheci, uma fofura de criatura, um doce. Elaine Nascimento, Sheila Andrade, Feliciana, Jailson. Ô Jailson, nós estamos precisando comer um piqui com arroz, eu te falei, né? Nós vamos conhecer ainda. Vina, Sônia Maria, quem mais? Valéria Mussato, Valéria, conheci a Valéria, super gracinha também, um sorriso do tamanho do mundo. Sim, Silviane, você é nossa conhecida. Vocês têm até uma fazenda que nós vamos lá comer piqui, seu marido nos convidou. Não foi, Alex? É uma chácara, para mim é fazenda. Odete Valença, Lina Mara. Isso aí, gente. Nós vamos conversando, né, sobre os ocorridos. Boa noite, então, Alex. Boa noite. Alô, alô, meu povo. Segunda-feira, 24 de outubro de 2022. Sabe o número do Eva hoje? 8, 8, 8. 888. Um número bom, né? Daqui uns dias, só vai lembrando isso aí, daqui uns dias será o 999. É mesmo. Não vai demorar. Pois é, gente, que bom, hein? Final de semana, beleza? Sabe o que eu achei melhor desse final de semana? O povo do Eva se encontrando. Ah, foi mesmo. Aí um perguntava assim, quem é você? Eu sou fulano. Eu sou fulano, eu sou ciclano, e o negócio ficou bom. Eu ficava só observando aquilo de longe. Esse negócio, gente, eu fiquei imaginando o tal do encontrão, né? Já tem gente aí se organizando, se mobilizando. Tem um pessoal de São Paulo que já disseram que em 2023 nós teremos um encontro, nem que seja regional, ali pelas bandas de Campinas, entre Campinas e São Paulo. Tô sabendo, me contaram os passarinhos aí. Aguardemos. Muito bem, gente, vamos para frente porque, olha só, esse assunto de hoje, já vamos retomar aqui para ganhar tempo, só para relembrar o tema, impunidade. Esse é um assunto que, não só esse, mas esses mais recentes agora, são assuntos que mereciam uma série, no mínimo assim, uma semana, sabe, aprofundando um pouco mais em cada um deles. Mas nós optamos por fazer um pouco diferente, a gente vai tentar resumir, pegar pelo menos uma linha de raciocínio, né, em relação a cada um deles e, posteriormente, nós retomaremos com mais tempo e aprofundando mais, tá certo? Então, hoje, eu peço a paciência de vocês, né? Teve gente hoje que já maratonou Eva, porque nós transmitimos pelo celular e nós gravamos pelo computador. Então hoje nós jogamos na rede, né, todos os que foram gravados. Eu vi que teve gente lá que assistiu ao vivo e assistiu hoje de novo. Eu até peço perdão porque teve uma senhora aí de São Paulo que estava assistindo e imaginou que fosse ao vivo. E aí ela viu, a gente comentou o endereço que a gente estava e ela correu lá. Chegou lá, a casa espírita estava fechada, gente. Então que ela nos perdoe, né? Alguns ficaram uns dias sem assistir e aí não ficaram sabendo que nós estávamos em São Paulo e os eventos foram bem próximos das residências. Que pena, né? Será que a gente divulgou mal, hein? Não, é porque a gente divulgou aonde nós temos opção de divulgar, nas redes sociais, nos grupos do Eva e aqui ao vivo, né? Mas algumas pessoas estavam afastadas por algum motivo e não conseguiram ter acesso à informação. Mas não tem nada por acaso. Então vamos lá, gente. Primeira coisa aqui, ó, dicionário de novo. Isso aqui é importantíssimo para a gente estabelecer um raciocínio sobre o tema de hoje. Impunidade. Sabe aquela história de que o crime compensa? Será que compensa mesmo? É isso que nós precisamos entender. Às vezes nós ficamos, mas por que tem tanta gente agindo assim, de certa forma, malandramente? E
Fica por isso mesmo, parece que não acontece nada, a vida da pessoa assim está de boa. Não é? Às vezes a gente tem essa impressão. Lógico que o propósito nosso é sempre o de olhar para dentro, preste atenção nisso. Esse olhar exterior assim é só para criar, né, um certo, vamos falar assim, um norteamento para o início da nossa conversa, mas vocês vão perceber que a espiritualidade vai nos devolver para nós mesmos, tá certo? Então, dicionário, para começar, olha gente, isso aqui é muito importante entender, hein? Impunidade é um conceito que pode ter um sentido objetivo, que é um conceito técnico, ou um sentido subjetivo, que é ligado às impressões que cada um de nós temos. Do ponto de vista técnico, a impunidade consiste no não cumprimento de uma pena por alguém formalmente condenado em virtude de um delito. Impunidade, nesse sentido, pressupõe pelo menos 3 premissas. Então, para se considerar que há impunidade, tecnicamente, essas 3 premissas aqui têm que ser respeitadas. Primeira, a certeza do delito. Se uma pessoa parece culpada e está em liberdade, não se pode dizer tecnicamente que ela esteja impune. Segundo, o julgamento competente. Somente uma corte habilitada, obedecendo aos procedimentos previstos nos códigos de processo, pode determinar uma punição. Terceiro, o desfecho do julgamento. Se a impunidade decorre da não aplicação de uma pena, ela só vai existir quando o processo estiver concluído. Então nós temos, para mim, nós temos 3 premissas: a certeza do delito, o julgamento competente e o desfecho do julgamento. Se ocorreram esses 3 e a pena não foi aplicada, representa uma impunidade. Do ponto de vista subjetivo, ou seja, das percepções individuais, a impunidade consiste na sensação compartilhada entre os membros de uma sociedade, no sentido de que a punição de infratores é rara e insuficiente. Disso deriva uma cultura marcada pela ausência de punição ou pela displicência na aplicação de penas. Nessa definição, podem ser incluídos casos que não se enquadram no aspecto técnico descrito acima. Lentidão excessiva no julgamento, que oferece ao suspeito mais liberdade do que mereceria, está entre aspas, e penas mais brandas do que as esperadas pela sociedade ou parte dela. O conceito segue, mas eu quero parar por aqui, tá? Só para a gente ter uma ideia do que significa impunidade. Lógico que nós vamos trazer todo esse raciocínio, né, para a visão dos companheiros espirituais, né? Nós acrescentaremos aqui o desdobramento disso na sequência das nossas vidas. Ou seja, não só dentro de uma mesma encarnação, mas os desdobramentos, as consequências disso nas nossas vidas sequenciais e infinitas. Beleza? Então tá. Nós escolhemos aqui algumas bases para o nosso raciocínio dessa noite. A primeira delas, e a principal, é um texto de Emmanuel, que está no livro Caminho, Verdade e Vida, chamado Conta de Si. E Emmanuel começa, né, os textos do Caminho, Verdade e Vida com uma citação de Paulo de Tarso. E aqui no caso é uma citação que está em Romanos, no 14º capítulo, versículo 12, onde Paulo diz assim, ó, de maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Então eu terei que dar conta de mim mesmo a Deus, Betinha, Rosana Dresler, Maria Aparecida Gonçalves, Márcia Weber, a Socorro Lima, cada um de nós vamos ter que dar conta de nós mesmos diante de Deus. Essa é a frase de Paulo que dá a base para Emmanuel. E Emmanuel começa dizendo assim, ó, é razoável
que o homem se consagre à solução de todos os problemas alusivos à esfera que o rodeia no mundo. Então, quais são as esferas que te rodeia? Eu faço parte da diretoria da Casa Espírita. Então, é razoável que você, se tiver algum problema lá dentro da Casa Espírita, que você seja também um dos responsáveis pela solução. Alex, eu sou empresário. Eu tenho uma confecção e comigo tem 10 colaboradores. Então é razoável que você se consagre à solução de todos os problemas alusivos à esfera que te rodeia. É razoável que isso aconteça. E assim por diante. Entretanto, diz Emmanuel, é necessário saiba a espécie de contas que prestará ao Supremo Senhor ao término das obrigações que lhe foram cometidas. Tá bom. Então eu tenho uma empresa, são 10 costureiras, eu sou responsável por todas as confusões ou os acertos da vida dessas costureiras? Ou é só até um limite? Como é que é isso? Emmanuel está dizendo aqui que é bom que a gente entenda como funciona essa prestação de contas aqui. Beleza? Então, para dar uma pausa em Emmanuel, nós chamamos Cassimiro Cunha e já a próxima canção. Cassimiro Cunha, Cartas do Evangelho, não deva ao mundo. Pelos caminhos da terra, jamais procure esquecer que todos temos no mundo um livro de deve e haver. Nossos débitos são pagos pelo sistema perfeito das justas compensações sob a lei de causa e efeito. Os maus atos representam as dívidas mais vultosas, cujo resgate é penoso nas estradas escabrosas. Quem faz o bem, todavia, prepara-se na esperança, aguardando as recompensas do amor da luz da bonança. O bem é o porto seguro, neste globo de escarcéus. Pague o seu débito ao mundo e seja credor nos céus. Senhor, eu sei que tu me sondas, sei também que me conheces. Se me assento ou me levanto, conheces meus pensamentos. Quer deitado ou quer andando, sabes todos os meus passos. E antes que haja em mim palavras, sei que em tudo me conheces, Senhor. Eu sei que tu me sondas, Senhor. Eu sei que tu me sondas, Senhor. Eu sei que tu me sondas, Senhor. Eu sei que tu me sondas. Deus, tu me cercaste em volta, tuas mãos em mim repousam. Tal ciência é grandiosa, não alcanço de tão alta. Se eu subo até os céus, sei que ali também te encontro. Se no abismo está minha alma, sei que ali também me
que tu me amas. Muito bem, essa música é muito apropriada para o tema impunidade, né? As pontinhas dos meus dedos estão tudo doendo. Uai, você tocou demais esse fim de semana, né? Também, tanto que você exercitou esses bonitinhos aí. Tia Leolena, lá de Goiânia, está completando era hoje. Oh, parabéns. A tia da nossa querida Célia. Tá lá acompanhando o Evangelho de Amor. A Arlete hoje também está aqui. Abração, Arlete. Tá, e já teve o encontro Alta de Souza lá. Foi tudo bem, né? Animada. Diz que foi tudo bem. Faltou a Betinha lá, ela falou. Ah, faltou mesmo, viu? Eu também acho. Muito bem, gente. Vamos para frente aqui e vejamos o que Emmanuel nos conta aqui, né? Inquieta-se, eu não sei se isso aqui acontece com você, ou já aconteceu, ó. Você já se sentiu assim. Inquieta-se a maioria das criaturas com o destino dos outros, descuidadas de si mesmas. Você fica inquieto quando você vê alguém assim dando uma bobeirinha, saindo fora dos trilhos, teimando, encaminhar na direção contrária às leis divinas? Você fica incomodado? Você fala, gente, mas essa criatura não toma jeito. Já tá vendo que esse negócio não vai dar certo. Pois é. Homens existem, diz Emmanuel, homens aqui são seres, né, gente? Criaturas que se desesperam pela impossibilidade de operar a melhoria de companheiros ou de determinadas instituições. O centro espírita, você fala assim, a gente tem recebido muitos depoimentos, a gente conversa com muita gente, fala assim, Alex, de Deus, você não tem noção, o que está acontecendo lá no centro espírita que eu frequento, eu não estou dando conta mais, eu estou inquieto, como diz Emmanuel aqui, ó, porque eu estou me sentindo de mãos atadas, eu não sei fazer, eu não posso fazer nada, e tem que tomar uma atitude ali e tal. Não cabe a nós julgar se a pessoa está falando o que ela está dizendo está certo, está errado. Não estou dizendo, eu estou te falando o que nós ouvimos muitas vezes de companheiros, né? Desse ambiente espírita, porque Emmanuel está falando que determinadas instituições, ou então em relação a companheiros. É o maridão que está saindo rumo ali, é um filho, é a esposa, um sobrinho, não importa. É um companheiro de trabalho, é alguém que faz parte do seu ambiente de escola, educacional, é um vizinho, uma vizinha, e por aí vai. E a gente fica inquieto, porque você fala assim, poxa, continua agindo, entre aspas, criminosamente, e está seguindo aí meio impune, né? Não está tendo punição nenhuma, e ele vai continuando aí, eu estou me sentindo mal com isso. Bom, numa entrevista para um especial do jornal Globo, o repórter Clementino de Alencar questionou o nosso querido Chico Xavier o seguinte: a sociedade tem o direito de punir aqueles que delinquem? E quem veio responder foi Emmanuel, o Chico, pelas palavras do Chico, mas a mente de Emmanuel respondendo. Eis a resposta de Emmanuel. Na primeira proposição, a sociedade é representada pelo Estado ou pelo conjunto das leis jurídicas personalizado na sua autoridade. Então, Emmanuel, a primeira coisa que ele fez aqui foi definir o conceito de sociedade para que ele pudesse responder. E assim, diz Emmanuel, o Estado provê a necessidade de quantos requerem a sua assistência prestada sem exigências de remuneração. Então, o Estado presta, entre aspas, um serviço que você não precisa pagar diretamente por ele, né? Porque, aliás, é mantido por impostos, mas diretamente você não paga, né? Tem, então, o Estado o direito de punir o delinquente que lesou com seu crime a segurança social, importando a pena no valor do prejuízo causado. Então, aqui, gente, é praticamente uma lei de talião ainda, né? Ou seja, a pena proporcional ao dano, a lesão, ao crime que foi
efetuado. Mas Emmanuel faz uma ressalva aqui, ó. Nunca deve punir com a morte. Então ele já descartou a história da pena de morte aqui, né? Pensa bem nisso aqui, que às vezes a gente chega num ponto, gente, essa nossa inquietação diante de alguma operação, de algum descuido de alguma criatura, que a gente chega a desejar a morte dela. Você fala assim, já que a justiça não toma jeito. Não, Deus podia levar que a pessoa... E a gente ainda fala com todo carinho. Ou então a gente deseja mesmo. Fala assim, não, esse aqui tinha que pôr pena de morte, gente, não tem cabimento. A criatura faz uma coisa dessa e não, isso aí, não, uma pessoa dessa não merece viver, não. Então Emmanuel já está dizendo aqui, olha, não mexe com isso, não. Mas, diz ele, examinando atenciosamente as condições fisiológicas e psicológicas do criminoso e considerando, ao exarar a sua sentença condenatória, que as aplicações do castigo constituem o problema relevante por excelência da criminologia. Então, qual é o grande problema da criminologia, gente? É o momento de estabelecer a sentença. Aqui é que está o X da questão, porque, de acordo com ele, há necessidade de observação das condições fisiológicas e psicológicas do criminoso. Humberto de Campos narra, explicando aquele comportamento de Jesus, quando a moça ia ser apedrejada e chamaram o Cristo, e ele deixou aquela frase célebre, né? Quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. E Humberto de Campos narra depois o diálogo dos apóstolos, né, que questionaram o Cristo sobre aquele comportamento e tal, e Jesus, na sua sabedoria já pura, né, completa, ele fala exatamente, ele desenha, ele traça o perfil fisiológico e psicológico daquela criatura. Ele consegue analisar os motivos que a levaram, por exemplo, à prostituição. E assim ele conduziu, entre aspas, né, aquilo ali era um julgamento, aquele julgamento. E, finalmente, cada um se foi para o seu canto e ele disse a ela que não foi ninguém a condenou, muito menos ele, que ela seguisse e não repetisse aquelas atitudes. Agora, entre nós, humanos, nós ainda estamos num processo de aprendizado de como aplicar essa justiça aqui entre nós. Esse é um acréscimo, mas, como Emmanuel disse aqui, o Estado, a sociedade, tem o direito de punir aqueles que praticam a delinquência. Ponto. Cantemos, por gentileza. Há um lugar de descanso em ti. De refrigério em ti. Há um lugar onde a verdade reina. Esse lugar é no Senhor. Há um lugar onde as pessoas não me influenciam. Escuto a tua voz. Há um lugar de vitória em meio à guerra. Esse lugar é no Senhor. Esse lugar é no Senhor. Esse lugar é no Senhor. Esse lugar é no Senhor.
Esse lugar é no Senhor. Há um lugar onde a inconstância não me domina. Há um lugar onde minha fé é fortalecida. Há um lugar onde a paz é que governa. Esse lugar é no Senhor. Há um lugar onde os sonhos não se abortam. Há um lugar onde o temor não me enrijece. Há um lugar que quando se perde é que se ganha. Esse lugar é no Senhor. 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 Jesus, Tu és tudo que eu preciso. Jesus, Tu és tudo que eu preciso. Há um lugar Esse lugar é no Senhor. Dona Margaridinha acabou de falar aqui. Olha, hoje a dona Sônia Coelho estava fazendo era também. E Valdira que me contou aqui, viu? Parabéns. Quem mais aqui? Gente, eu quero mandar um alô para dona Sônia Regina. A Sônia, mas a Ana Rita correram esse fim de semana, hein? Meu Dá Deus conta de do viabilizar céu. esses eventos aí. Parabéns para vocês. Obrigado por vocês criarem as condições para a gente poder trabalhar. Tá? Uma gracinha, né? Demais. Mas eu acho que se elas ficar umas 2 semanas com a gente, elas entregam os pontos. Não, 3 dias já tava pedindo arrego. Ela já tava, não tava? Tava assim. Sonho. Tadinho dela, tem que acompanhar os eventos, cuidar das coisas, cuidar de casa, cuidar da vida, cuidar do serviço. Nossa senhora, pensa na correria. Vamos pra frente, gente. Tem assunto Não, aqui hoje e bastante ainda. A Yala também, né? Layala. Layala, é. Layala também. Foi nossa gente Uber, boa. né? Uber espiritual. Vamos lá, Emmanuel continua. Olha, agora o assunto aqui, Emmanuel entrou num ponto interessante aqui, ó, dessa história de impunidade. Ele fala sobre essa questão dos acervos patrimoniais do mundo. Aqui a gente começa a pensar naqueles que têm compromissos com administrar o que é coletivo. Pensa. E ele deixa uma pergunta aqui, ó. A quem pertencerão de fato os acervos patrimoniais do mundo? Quem que é o dono do mundo? É isso que ele está perguntando. A resposta é clara, diz Emmanuel, porque os senhores mais poderosos desprender-se-ão da economia planetária. Ele está falando aqui, ó, gente, vai morrer. Todo mundo vai ter que se desvincular das coisas. O que é daqui permanecerá por aqui, entregando-a a novos operários de Deus para o serviço da evolução infinita. É assim. Enquanto uns partem, outros chegam. Enquanto uns seguem, outros regressam. Não é assim? Enquanto uns deixam as responsabilidades dos acervos patrimoniais do mundo, outros automaticamente assumirão. É assim. O argumento, contudo, suscitará certas perguntas dos cérebros menos avisados.
no caso, por exemplo, do meu. Se a conta reclamada refere-se ao círculo pessoal, lembra do versículo de Paulo lá no início? Cada um dará conta de si mesmo diante de Deus. O que tem então o homem a ver pelas contas de sua família, de sua casa, de sua oficina, do seu trabalho, da prefeitura, do governo do estado, do Brasil? O que o homem tem a ver com isso? Se ele vai prestar conta diante de Deus por ele mesmo. Bom, cumpre-nos então, diz Emmanuel, esclarecer que os companheiros da intimidade doméstica, a posse do lar, as finalidades do agrupamento em que se trabalha pertencem ao Supremo Senhor. Então nós não somos donos de nada. Ah, mas a Lila é minha filha. Não, a Lila é filha de Deus. Mas é Você minha. está entendendo? Mas é sua, né? Você está vendo? Ah, mas a minha casa, mas o meu carro. Ah, mas o meu computador, mas a minha bicicleta. E meu violão. E a gente vai tomando posse das coisas. Tudo vai ficando ou vai partindo. Nós não somos donos de nada. Mas o meu corpo, nananina não. Mas tudo pertencem ao Supremo Senhor. Mas o homem, na conta que lhe é própria, é obrigado a revelar sua linha de conduta para com a família, com a casa em que se asila, com a fonte de suas atividades comuns. Então, no final das contas, é entre você e Deus. Mas cada um de nós acrescentará na nossa planilha de prestação de contas as responsabilidades, a nossa linha de conduta diante da nossa família, da nossa casa, das atividades comuns. Você é diretor de uma casa espírita? Está na sua linha de conduta. Vai entrar na prestação de contas. Você é um administrador público? Vai entrar na sua prestação de contas. Então aqui a gente começa a, entre aspas, dar uma tranquilizada, porque a gente vai começar a entender como é que funciona o processo da prestação de contas. É o que a Emmanuel falou lá no começo. Para a gente deixar dessa inquietação de querer fazer justiça com as próprias mãos. Para a gente ficar tranquilo, porque nós vamos entender que o crime não compensa. Que diante das leis divinas não haverá, não houve, não há e jamais haverá qualquer tipo de impunidade. Nem técnica, nem de acordo com as, nem, vamos falar assim, objetiva nem subjetiva, de acordo com o dicionário. Pode ficar tranquilo. Mas Emmanuel ainda complementa. Naturalmente, ninguém responderá pelos outros. É o que a Liz fala, que de vez em sempre ela está falando nesse assunto aqui. Todavia, no entanto, cada espírito, em relacionando o esforço que lhe compete, será compelido a esclarecer a sua quantidade, a sua qualidade, aliás, retiro quantidade. Vamos de novo. Todavia, cada espírito, em relacionamento ao esforço, em relacionando o esforço que lhe compete, será compelido a esclarecer a sua qualidade de ação nos menores departamentos da realização terrestre onde foi chamado a viver. Lila, liga o ventilador aí. Onde você foi chamado a viver? Você está preocupado com o político lá, né? Que você está preocupado é com... Deixa eu abrir esse negócio aqui. Não, não tem nada a ver, é outra coisa. Só um minutinho, gente. Não, eu te lá.
Pronto, agora tem um vento aqui. Então eu estava dizendo o seguinte, gente. A gente muitas vezes, quando o assunto é impunidade, principalmente nesses tempos atuais agora, né, em que a corrupção é um termo, né, um tema que se tem falado nele constantemente, você abre o seu WhatsApp, provavelmente vai chegar algum assunto todos os dias relacionado a isso. Você vai abrir as redes sociais, vai estar falando disso. Você vai ligar uma televisão, alguém vai estar comentando sobre esse assunto. Ou seja, essa esfera, principalmente político-administrativa, né, tanto no Brasil quanto em outros países, normalmente é mais visada, eu diria assim. Mas o que nós precisamos entender aqui é que qualquer um de nós teremos que prestar contas relacionado ao esforço que nos compete, nos menores aos maiores departamentos da realização terrestre. Então, fique tranquilo. Para de gastar energia querendo consertar os outros. E, por outro lado, é uma forma também da gente começar a confiar um pouco mais na justiça divina. Daqui a pouco a gente vai entender melhor ainda como funciona esse processo aqui. Olha, no livro O Espiritismo na sua expressão mais simples, Allan Kardec publicou o seguinte. Está lá no texto Resumo dos Ensinos dos Espíritos, no item 17. Nós vamos compartilhar esses textos nos grupos para vocês depois, com mais tempo, aqueles que desejarem, né, elaborarem um estudo mais aprofundado, tá? Kardec anotou o seguinte: o espírito culpado é punido por meio de sofrimentos morais no mundo dos espíritos. Gente, preste bem atenção nisso aqui. Então, há uma punição no mundo dos espíritos, ou seja, enquanto desencarnados. E na vida corporal, pelos sofrimentos físicos. Kardec não está falando aqui de justiça dos homens. Kardec está falando aqui de justiça divina. No mundo dos espíritos, sofrimentos morais. No mundo, na vida corporal, sofrimentos físicos. Suas aflições, continua Kardec, são a consequência de suas faltas, isto é, das suas infrações à lei de Deus, de sorte que constituem, ao mesmo tempo, uma expiação do passado e uma prova para o futuro. Então, houve um crime, entre aspas. Gente, entenda um crime aqui como um erro, não um desvio das leis divinas aqui, uma falta, uma infração à lei de Deus. Ela terá uma colheita que implica numa expiação, mas muitas vezes o próprio espírito, ele coloca na sua linha reencarnatória algum tipo de provação ali para que ele se fortaleça para o futuro. É tipo assim, bota uma... O que eu poderia citar como exemplo aqui? É difícil, né? Mas põe uma confusãozinha na minha vida aí para me aprender nunca mais fazer isso com ninguém. Eu quero passar por uma prova para me consolidar espiritualmente que isso não se faz jamais. Tem essas coisas. É assim que o orgulhoso, olha o exemplo, poderá vir a ter uma existência de humilhação. O tirano, uma de servidão. O mal rico, uma de miséria. Então compreendamos que ele já citou exemplos aqui de punições às infrações morais e de punições a infrações aplicadas aqui na que ele chamou vida corporal. Pensemos, e daqui a pouco nós vamos entender melhor ainda isso que Kardec está dizendo.
e as mentes se unirem num grande anel com a força da paz, a luz do amor que aquece as estrelas, irá nos iluminar. E a vida é tão breve e há tanto por fazer. Por que então matar e morrer? Crianças da África, crianças da América, crianças da Ásia, Europa e Brasil, crianças da terra herdarão a paz, herdarão a paz. Hoje eu estava ali nos meus afazeres e ouvindo uma palestra. Eu gosto muito do Vital Froze, um médium muito bom, muito correto, muito simples. E ele falava isso, né? Que nós cometemos os nossos delitos e a gente reencarna e nós somos atraídos ou atraímos aqueles que vão ser instrumentos para a nossa correção. Então ele falava hoje, por exemplo, assim, uma pessoa que traiu muito em outra vida, são palavras dele. Então ela vem nessa vida e atrai alguém que vai traí-la, porque ela precisa passar por essa experiência para o ajuste. Aí ele conta, né? Aí você acaba o seu casamento ali uma vez, aí vai casar de novo. Aí ela atrai outra pessoa do mesmo jeito, com as características para atraí-la. Até que isso pare, até que não precise mais. E assim em todos os aspectos. Porque às vezes tem gente que fala assim, nossa, mas o meu dedo é estragado, eu só escolho quem não presta, quem não serve. Não é. Né? Você atrai o que você precisa corrigir. E quando você fica ciente daquilo, que você internaliza aquilo e que você põe na sua cabeça, eu não vou trair mais, eu não posso trair, eu não devo trair, alguma coisa assim, né? Falando de comportamento, quando você internaliza aquilo, não só verbaliza, mas internaliza e sua consciência aceita, quando você entende, né, que aquele delito ou roubo, ou seja o que for, que você não vai fazer aquilo mais porque não é correto, aí você para, você não atrai mais esse tipo de coisa. Igual o ladrão rouba, quando reencarna ele vai ser colocado num lugar onde ele vai ter acesso e facilidade ao roubo e vai atrair oportunidades disso. Agora, se ele vai roubar ou não, se ele vai internalizar que ele não deve fazer isso e tal, ele vai vencendo as etapas. Mas nós atraímos o que nós precisamos. Então eu achei interessante o jeitinho dele colocar, porque é muito real, né? E cabe a cada um de nós eliminar isso. Na próxima eu não preciso mais ver com quem trai, vamos supor, ou com quem rouba.
Porque eu já entendi. Eu entendi que eu não devo fazer. Não devo roubar, não devo trair, não devo matar. Não devo... Então, é a lei mesmo, né? Infalível. Você tem curiosidade de saber como é que funciona o mecanismo da justiça celeste? Da justiça divina? Sim ou não? Demora para chegar a resposta aqui, viu, gente? Será que o crime compensa? Você considera que o mundo é injusto? Tem muita gente aí nadando de braçada? Vamos entender isso? Sabe quem vai conversar com a gente agora? Nosso querido Neio Lúcio, ou Quinéio Lúcio, se você preferir, né? Está no livro Justiça Divina. Esse livro é fantástico para conversar sobre esse tema aqui, viu? Se eu fosse você, eu redobrava a atenção para esse assunto aqui agora. Eu quase ia tirar o chat do ar aqui para você ficar mais concentrado, mas é livre-arbítrio, né? Tem gente que prefere dar prioridade para outras coisas. Eu peguei, gente, só uma parte do texto aqui, viu? Ele é mais extenso, por isso que eu disse para vocês, a gente vai retornar depois com outros temas correlatos, né, a esses aqui. Por exemplo, castigo. Eu já deixei na programação do próximo mês aqui, tá? Mas então vamos lá, o mecanismo sábio da justiça divina. Diante das autoridades científicas da atualidade, processam-se grandes movimentos de juízo espiritual. Ninguém suponha que o julgamento das criaturas se efetue exclusivamente à distância do círculo dos encarnados. O que ele está dizendo aqui? Você já parou para pensar assim, ó? Não, fulano está aprontando, não está? Não, deixa ele, que Deus vai ajeitar a vida dele na próxima encarnação. Você vai ver. Você já ouviu um outro ditado que fala que o inferno é aqui? Entendendo o inferno como justiça divina, como colheita, como uma instância criada, gerada pela própria consciência. O que Neio Lúcio está falando aqui para nós é isso. Não pense que o julgamento das criaturas aconteça somente pós-desencarne. Se você acha que é assim, você se engana. Ele não está falando aqui de justiça humana dos homens, enquanto no ambiente corporal. Ele está falando aqui da justiça celeste. Ué, Alex, então, como é que funciona? A justiça celeste age aqui entre os encarnados? É o que ele está dizendo. Vamos entender. Cada pessoa passa frequentemente por serviços dessa natureza sem perceber. Acima de funcionários menos adequados ao mandato que lhes assinala os compromissos, outros funcionários da luz divina orientam os assuntos. Então, quem são esses funcionários menos adequados? Eles não são inadequados, mas menos adequados. Porque estão encarnados, limitados, moral, intelectualmente, para ajuizar. Mas estão aqui. Nós temos instâncias de tribunais onde se encontram juízes, promotores, um ambiente de advogados, não é? Em uma série de instâncias que estão atuando aí de acordo com as suas competências e com as suas consciências. O que Neio Lúcio está dizendo para nós é que acima deles há um outro grupo de funcionários da luz divina orientando os assuntos, analisando tudinho e agindo entre e com os encarnados, certo? Em tudo persiste o mecanismo sábio da justiça celeste.
Em aceitar-lhe os desígnios com serenidade e compreensão, fundamenta-se grande parte de nossa vitória nas obrigações esposadas, nos compromissos que nós assumimos. Então ele já está dando uma dica aqui, olha, agora você tem duas possibilidades. Se você quiser continuar olhando para fora de você, analisando o texto com base em criaturas que você considera que são delituosas, criminosas e que, entre aspas, estão impunes, você pode fazer isso. Se você também quiser se analisar agora, diante do que ele vai contar aqui, você também pode fazer isso. Se quiser fazer as duas coisas, você pode fazer também. Se você criar uma outra linha de raciocínio aí, você é livre para isso. Mas ele está nos convidando a olhar para dentro. Há raros olhos para a leitura dos desenhos vivos do cosmo orgânico e raros profissionais conscientes dos próprios deveres. Mas, através dessa instrumentalidade imperfeita, se exterioriza uma sabedoria perfeita e santificada. Nós somos gente cheia de defeito, todo mundo, de mamana caducando. Não importa se exercemos algum cargo dentro desses mandatos menos adequados aqui, que assinala compromissos, né, que julga. Não importa. Mas tudo caminha para a perfeição divina. Há muita gente na Terra em regime de sanção espiritual. Ou seja, já está sendo aplicado a punição à infração para muitos aqui encarnados. Trata-se de quantos começaram uma tarefa e a comprometem com prejuízo geral. Antigamente, supunhamos que o mau servidor devesse aguardar o sepulcro para ser devidamente examinado. Antigamente a gente pensava assim. E agora? Mas não é bem assim, disse ele. A obra de Jesus na terra não se desdobra à revelia dele. Poderes de observação minuciosa expressam-se em todos os ângulos do serviço. Então, quando alguém disser para você assim, ó, Jesus não está nem aí com vocês não, Jesus está preocupado com outras coisas. Ele pode até estar compenetrado com outras atividades, mas os servidores, as instâncias instaladas pelo Cristo, com poderes de observação minuciosa, se expressam em todos os ângulos do serviço, desde os mínimos aos máximos. E aqui, gente, aqui começa agora, ó. Não queria que você preocupasse muito com isso aqui não, mas que você levasse em consideração e desse uma pensada sobre esse assunto. Há tuberculoses, anginas, diabetes e neuroses doadas a inteligências rigorosamente sadias em corpos sadios, doadas ou impostas. O que significa isso aqui? Significa o seguinte: nós vamos acrescentar uma possibilidade nas nossas explicações superficiais. Fulano de tal deu cirrose. Mas como assim? A pessoa nunca fumou nessa encarnação, ela nunca bebeu. Como é que explica isso? Aí a gente rapidinho, você fala assim, causas atuais das aflições, você abre o Evangelho segundo o Espiritismo lá e lê para a pessoa assim, aqui, ó, tem causas atuais das aflições e tem causas anteriores das aflições. Então, se essa pessoa nessa encarnação, ela nunca bebeu, ela nunca fumou, estou falando das principais causas da cirrose, é porque ela já fez isso em outras e ela trouxe perispiritualmente sequelas das consequências dos seus delitos, das suas infrações contra si mesma, e agora o corpo físico manifestou a doença. Não é assim que a gente explica?
Pois é. Neil Luz está acrescentando uma possibilidade aqui. Pode ser que seja uma doação ou uma imposição analisada por esses observadores minuciosos do Cristo aqui. Você está entendendo isso? Aonde que ele está querendo chegar? Os interessados recebem a prebenda, ou seja, o resultado, por intermédio de sentenças médicas aparentemente impensadas e ambientam-na em si mesmos na intimidade da carne, dos nervos, das forças gerais. Ou seja, gente, alguns de nós que estamos aqui provocando crimes que comprometem com prejuízo geral. Antigamente a gente pensava assim, ó, o fulano está fazendo isso aqui, então quando ele desencarnar, ele vai sofrer as consequências disso. Porque, entre aspas, há uma justiça divina e alguém vai executar isso. Agora, o que Neil Luz está explicando para nós é que o inferno é aqui. Que muitas vezes estes são acometidos fisicamente, de alguma forma, para dar uma pensada, para ir para o cantinho do pensamento. Operam, diz ele, à maneira dos antigos alunos do curso primário, colorindo imagens vagamente debuxadas, ou seja, delineadas, né, rascunhadas, que você começa a colorir. A mente recebe a ideia enfermiça, dá-lhe concretização, e em breve a criatura se destrói por si mesma, a bem dizer. Ele está falando como é que funciona a justiça celeste. Semelhante regime de sanção vigora, contudo, somente para aqueles que poderiam continuar desfigurando o patrimônio que receberam do alto. Você sabe que isso aqui é misericórdia de Deus? Porque dá um jeito de... Como é que fala quando fala cessar o facho, apagar o facho? Acorda, Betinha! Apagar o facho da criatura. Fala assim, ó, peraí, nós vamos dar um jeito aqui de interromper essas suas atitudes que estão aumentando os seus débitos. Baixar o facho. Baixar o facho, é isso mesmo. Baixa o facho, porque senão você vai se comprometer tanto, que depois para recuperar isso não vai ser fácil. Gente, você já tinha pensado nisso? De conformidade com esse processo, finalizo o trecho que eu peguei aqui. De eliminação oportuna dos colaboradores perigosos ao bem de todos. Parece pesado isso, né? Eliminação oportuna dos colaboradores perigosos ao bem de todos. O trabalho da justiça se opera gradativo e vigoroso, estendendo os benefícios do alto. Justiça divina agindo aqui, entre nós. Cantemos, por gentileza? Se a provação te aflige, Deus te conceda paz. Se o cansaço te pesa, Deus te sustente em paz. Se te faltar esperança, Deus te acrescente a paz. Se alguém te ofende ou fere, Deus te renove em paz. Sob as trevas da noite, o céu
me confia. Deus te mantenha em paz, em paz. Você não ri não, mas a hora que eu canto é como se fosse canção de ninar pra mim mesmo. Você sabe que o que eu mais escuto, o que eu mais escuto é isso, é que as suas músicas causam, eu não sei explicar isso tecnicamente, mas causam um tipo de relaxamento. E outra coisa, isso eu falo por experiência própria, porque isso já aconteceu comigo. Às vezes, nas turbulências da vida, a gente fica assim, a cabeça fica a 1000 por hora, que uma das principais consequências é insônia. A sua mente fica a 1000, você não consegue dormir. E a sua música, ela tem uma capacidade de colaborar para equilibrar isso. Eu estou vendo que impressionante. meu sono tá piorando. Agora eu não sabia que você tomou do próprio remédio. Agora você aprendeu o que essa música faz com as pessoas. Eu vou concluir então, porque eu já disse para vocês que a gente vai retornar complementando esse tema aqui em outros momentos. Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou concluir com uma mensagem do livro A Vida Escreve, trazida pelo espírito Hilário Silva, psicografia do Chico Xavier. Isso aqui é muito interessante porque, na minha opinião, né, vai acrescentar um raciocínio relacionado a essa questão da impunidade. Nós já tivemos aqui esclarecimentos da colheita dentro de uma mesma encarnação, por meio do corpo físico pagando a conta, né? No plano espiritual, a dor moral faz o seu trabalho. Mas o que acontece é que muitas vezes você pode chegar na seguinte conclusão: Alex, eu conheci uma pessoa que se passou aqui nessa terra, assim, mas de forma muito tranquila, sabe? Eu nunca vi um problema com aquela pessoa. Ela não teve, como disse o companheiro aqui, né? Ela não teve angina, não teve diabetes, não teve tuberculose, não teve neurose, não teve nada disso. Mas pensa na pessoa que aprontou. Era vista como uma pessoa muito gente boa. E aí? Essa eu reconheço que foi impune. Ela se encaixa na impunidade. E aí? É para isso que nós escolhemos essa história. Guarda essa data. 2 de dezembro de 1857. Elton Reis, digita aí, meu amigo, por gentileza. 2 de dezembro de 1857. Ajuda a gravar aí. Não me pede para eu gravar nada. Não é porque aí você vai pôr o cérebro para oxigenar. O cérebro está só pensando na cama. Aí. 2 de dezembro de 1857. Que a história começa aqui. A narrativa de Hilário Silva vai começar exatamente aqui. Olha que legal, ele vai falar aqui, pronto, eu quero fixar esse comentário aqui do Elton Reis. Cadê, gente? Quieta aqui. Tá lá. Obrigado, Elton Reis. 2 de dezembro de 1857. O título da mensagem é o seguinte, gente: O Bom Homem. Noite de 2 de dezembro de 1857. Em homenagem ao imperador Dom Pedro II, nós falamos dele, né? Ontem, lá em São Paulo, que completa 32 anos de idade, a beija-mão no Paço Imperial do Rio de Janeiro. Gente, antigamente tinha cerimônias de beija-mão.
O povo ia lá, fazia fila para beijar a mão do imperador. Era aniversário dele. Então, seu aniversário passou, hein? O próximo aniversário do Betinho vai fazer um beijo à mão. Não vai. Vai? Vai não. Então tava lá. Não somente isso, como era aniversário do imperador, há festas públicas, bailes, cantarolas na rua, girândolas no ar. Em humilde residência suburbana, João Ferreira de Souza, comerciante de joias, largamente conhecido pela honestidade ilibada, esperava Maria Amélia, a filha única. Viúvo desde muito, consagrara-se a ela. Era-lhe a jovem toda a esperança da vida. Então você imagina, camarada viúvo, cuida da filha assim com todo carinho do mundo, era o xodó dele, né? 11 da noite, inquieto, escuta vozes no jardim. Sai pela porta dos fundos, aproxima-se sorrateiro e ainda percebe o par em doce adeus. Um homem que ele desconhece beija-lhe a filha e parte apressado. João apalpa os bolsos, rilhando os dentes, colérico, mas vê-se desarmado. Abeira-se da moça que volta do baile e internam-se os dois na casa em que são eles os únicos moradores. Levou a moça para dentro. Depois de perguntas ásperas, ouve a menina que fala em pranto. Papai, não me queira mal, perdoe-me. Aguardo um filhinho, mas espero casar-me. Antônio, o rapaz que escolhi, é pobre, muito pobre, mas tudo melhorará. Ajude-nos, papai, pelo amor de Deus. O comerciante, agora silencioso, visita o interior doméstico e volta à presença da filha, estendendo-lhe um copo com um líquido indefinível. É calmante, diz ele. Tome e descanse. Amanhã conversaremos. A moça obedece e logo após sente em dores indescritíveis o choque da morte. Bebera arsênico em grave dose. O pai deu veneno para a menina. No dia seguinte, a versão paterna estava aceita. Todos acreditaram tratar-se de suicídio. Muito tempo depois, João Ferreira de Souza desencarnou com o título de Bom Homem. Noite de 2 de dezembro de 1957. Exatamente 100 anos depois. João Ferreira de Souza, noutro corpo de carne, está jovem, numa festa íntima, na casa em que nasceu, em grande arrabalde, em grande subúrbio do Rio de Janeiro. Consagrado à afeição de moça humilde, afasta-se do sarau, da festa, rumo ao jardim, onde com ela se encontra em transporte afetivo. O pai, que não lhe apoia a pretensão, segue-lhe os passos. E quando o filho se despede da menina, enternecidamente, interpela-o de repente. O pai chega junto no rapaz. A advertência é clara e incisiva, mas o jovem, acabrunhado, algo explica. Papai, não me queira mal, perdoe-me. Aguardo um filhinho, mas espero casar-me. Lenita, a moça que escolhi, é pobre, muito pobre, mas tudo melhorará. Ajude-nos, papai, pelo amor de Deus. A mesma frase. Sensibilizado, afasta-se o genitor em silêncio. O pai saiu em silêncio. O moço, porém, está nervoso, inquieto. Pesa-lhe a cabeça, arde-lhe o estômago.
busca o interior doméstico à procura de um antiácido, um sonrisal, né? Na pequena farmácia caseira, toma um vidro e verte o conteúdo na taça com água, bebendo o líquido. E em seguida cai gemendo com dores lancinantes para receber a morte logo após. Crendo valer-se de sal medicamentoso, ingerira arsênico em grande dose. E o próprio pai, afagando-lhe em lágrimas o corpo inerte, acreditou tratar-se de suicídio. E aí? Você acredita que há impunidade diante das leis divinas? Gente, é o ditado antigo. A justiça, ela tarda, mas não farta. Já escutou isso? Ela pode ser tardia na visão humana, mas ela jamais deixará de existir. Pensemos e cantemos, por gentileza. Agradecemos, Senhor, estes momentos de paz que te sentimos aqui. Vibrações fraternais na estrada da vida, conduz-nos ao bem, na alegria ou na dor. Nossa bandeira de luz, amado Mestre Jesus, seja o amor, nossa bandeira de luz, amado Mestre Jesus. Nós agradecemos, Senhor, essa noite de entendimento que nos fez recordar tempos passados, que nos convidou a visitarmos os escondidos das nossas consciências. E nós te sentimos, Senhor, conduzindo todo o trabalho. Nós recebemos as vibrações dos amigos espirituais e nós entendemos que nessa estrada da vida temos que buscar sempre os caminhos do bem. E tanto a alegria quanto a dor são consequências de tudo o que nós escolhemos, e que o amor continue sendo a nossa bandeira de luz, a carregarmos dia e noite, para que tenhamos paz, tranquilidade para continuar a nossa jornada bendita. Obrigada a todos que participaram desta noite de hoje, todos os amigos espirituais, encarnados e desencarnados. Que a tua paz, Senhor, percorra todos os lares, que os nossos amigos espirituais possam fluidificar as águas, higienizar o nosso campo mental,
clarear a nossa consciência e que pensemos bastante antes de tomarmos qualquer atitude que seja, pois os delitos nos custam caro na eternidade da vida. Vamos amadurecendo e nos melhorando, com certeza, cada vez mais. Muito obrigada, Senhor, muito obrigada, Jesus, por esse evangelho de amor, esse evangelho de luz. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Pois é, gente. Gostaram? O que vocês acharam aí do assunto aí de hoje? Importante nesse momento que nós estamos vivendo aí, levar isso em consideração, viu? Pensa bem. Amanhã tem mais. Deixa eu ver aqui se foi já... aniversário da Liege, dia 22. 22? É. Parabéns para Liege. Parabéns, Liege. Menina. Gente, antes do Eva, hoje eu falei com o Alex, falei, Alex, eu acho que eu vou dormir no Eva. Você podia fazer sozinho hoje? Ele falou assim, não, senhora, pode vir fazer. Mas é que, assim, a gente demora, amanhã a gente melhora, né? Ainda bem que eu deixo para dormir na pressa da madrugada, que não tem ninguém vendo. Gente, eu vou contar um segredo para vocês aqui. Tem gente aqui que faz a pressa da madrugada com a cabeça em cima da mesa. Eu já fiz. E ontem, você viu o que eu aprontei ontem? Nossa Senhora. Ontem nós fizemos a prece da madrugada. Eu coloquei ela só como privado. É. Só nós que sabíamos o que estava acontecendo. O povo não viu, gente. Não, mas eu vou prestar atenção. Isso aí não vai repetir mais. Hoje não vai acontecer, porque hoje a gente já vai estar com os aparelhos normais ligados. A gente estava só com o telefone. É difícil, a gente nem lê. Aí com o computador fica mais fácil, né? Porque se a gente tivesse com tudo aberto, a gente estaria vendo que vocês não estavam comentando, né? Mas nós não olhamos. Mas hoje volta, a gente enxerga o que vocês estão falando. Márcia Mendes, olha a Márcia Mendes acompanhando aqui pelo Facebook, lá de Cachoeira Dourada, meu estadão do Goiás. Pois é, você falou e não falou. Gente, às 3 horas da manhã, a prece pelo Brasil, né? Até dia 30 é o nosso compromisso. Isso mesmo. Nós precisamos demais, a espiritualidade tem pedido, mas muito, muito, muito. Não façam só às 3 horas da manhã, não. Façam qualquer hora do dia aí, a prece pelo Brasil, eleva os pensamentos, os sentimentos. Né? Ismael, Jesus, a espiritualidade toda que olha pelo Brasil, está precisando disso, por favor. Muito bem. Gente, amanhã tem mais. Quem aí quer saber o tema de amanhã, hein? Eu tô querendo, eu tenho que achar que, olha, esse tema aqui é importante, já pediram várias vezes pra gente conversar. Mais um daqueles que a gente precisa de uma semana para conversar sobre o assunto. Mas nós faremos um resumo amanhã, né, porque ele é importantíssimo. O aborto na visão espírita. Assunto importantíssimo. Nós esperamos vocês aqui. Mais algum recadinho? Não, só boa noite, durma com Deus, eu também, amém? Continuem dormindo com Deus. Um beijo grande, lá vai o beijo. Ah, só uma coisa, o pessoal do Espírito Santo, hein? Nesse final de semana, nós estaremos no Espírito Santo, gente, dia 28, sexta-feira, em Vitória, lá no NEIM, Núcleo Espírita Irmão Maurício. Dia 29, em Anchieta. Olha que legal, Anchieta é uma cidade muito bonita. No Grupo Espírita Atualpa Barbosa Lima. E nós retornamos para Vitória, dia 30, na Sociedade de Estudos Espíritas Irmão Tomé. Então, pessoal, aí, ó, Vitória, Vila Velha, né, tem uma turminha aí do estado do Rio de Janeiro, aí, várias cidades aí que nós já colocamos o nome de vocês na lista de chamada, viu? Vai ser uma alegria encontrar com vocês. Eu tô sabendo que a Leila vai aparecer lá. Ela e o maridão. Você tem que passar o endereço, né, direitinho, fazer o cartazinho, passar, colocar nos grupos nossos aí. Nós faremos isso. Então pronto, gente. Acabou. Então tá, agora pode mandar beijo?
Pode mandar beijo. Então tá, então lá vai o beijo, gente. Gente, desculpa o soninho aí hoje, viu? Me dá um descontinho aí. Lá vai o beijo, pega que é seu, com muito carinho, lá vai. Vai com Deus, beijinho, até amanhã.